além de problemas que, com o passar do tempo, o corpo enfrenta por causa da medicação, tratamentos e tudo que era para ser lindo se torna um inferno. Manter toda essa aparência e essa vida era fácil para muitos quando jovem, mas depois, ao envelhecerem mais, perceberam a cilada que foram levados. Um deles, que conhecia um grego, chegou à conclusão que tinha que se tornar mulher para ter homens. E quando mais velho, decidiu que queria voltar a ser homem. Ele conseguiu, depois de algum tempo, voltar à normalidade, perceber que não era isso que ele queria. O que fez ele querer tanto isso, achar que era isso, era tudo que ele mais queria na vida. E depois que ele tem tudo, passou por tudo, ficou mais velho, a mente mudou, o jeito de pensar mudou, e ele percebeu que foi um erro. Não tinha mais pênis e ele não queria enfrentar tudo de novo, operação ou qualquer outra coisa. Então, ele decidiu ir atrás das mulheres como sendo lésbica. Mas ele contava a verdade para algumas. Para mim, por exemplo, ele chegou dizendo: olha, eu tenho uma neovagina. Eu tenho uma neovagina. E eu perguntei: o que é essa neovagina? Eu sou hétero, eu não entendo essas coisas. Tem que me explicar. Então, quando ele tentou ficar comigo, ele contou. E eu disse a ele que não era lésbica, que não queria experiência, mas podíamos ser amigas. Daí ele contou tudo. Aí pronto, aí ele me tomou para se abrir. Mas foi pesado para mim saber tudo que ele falava e receber todas as emoções e os problemas, porque ele precisava de alguém para cuidar dele. Eu não podia dar a ele o que ele queria, além de morar muito longe de mim. Ele seria um fardo muito grande que eu não estava preparada. E eu aconselhei ele a procurar um psicólogo, alguma coisa. E ele já estava abandonado, um pouco abandonado pelo grupo, esse grupo que ele representa, e não queria arriscar mais. Então, eu falei, então conversamos, isso ajuda você a libertar a tristeza, o estresse. Então, eu o incentivava a não mentir para as outras mulheres, e que ele iria sim encontrar talvez uma outra pessoa como ele, que se arrependeu, e procurava outros como eles, porque eles vão formando agora um grupo solitário, abandonado, e um dia vai ter tanto disso na sociedade, e vai sobrar para a gente, nós, héteros, né? Para dar apoio a essas pessoas, porque eles vão ser abandonados pelos grupos deles e um dia vai ser muitos. Mas por outros também que eu tive contato, entendeu? Eu consegui tudo isso também por outras pessoas que eu tive contato. Como eu sou muito paciente e compreensível, eles se surpreendem comigo quando me contactam, achando que eu vou tratá-los mal. Eles são bonzinhos, assim, eles abordam, mandam mensagem. A maioria das pessoas, né, rejeitam assim, não, simplesmente. Aí eu falo alguma coisa, aí eu falo, mas obrigada pelo convite e tal, tá? Sabe, para não deixar eles se sentindo assim, mal. Só aqueles que mandam agressivo, que manda foto de pênis e diz alguma coisa assim, vamos transar com esses aqui, ou alguma coisa assim, aí eu já corto na hora. Mas quando ele estava educadinho, né, respeitando, tá, aí eu dei corda. Quando me abordam, e eu sou completamente compreensiva, então essas pessoas ficam, assim, bobas, né? E falam, obrigada pela atenção, tal, tal. Eu falei, pô, por quê? Você é um ser humano como eu, né? Você pensa diferente, você age diferente, tal, mas isso não quer dizer que eu tenho que te tratar mal. Então, e por que não seria? Principalmente com que estão abandonados por aqueles que ficaram incentivando-os a fazerem tudo isso. E quando eles entram em colapso emocional e físico, são abandonados, são desprezados. Olha, facilitaram tanto a vida dele para conseguir as operações, fizeram o governo pagar, assim, o cranque caça aqui pagar tudo, sabe? Conseguem tudo, mas olha só, para quê? Uma hora, uma hora o corpo vai reclamar. Então, nesse meu vídeo, Homem ou Mulher, famosos de Hollywood, conversando com a Yeti sem conflito mental, segunda parte, eu comentei sobre as sardinhas no rosto, que são consideradas um erro genético, e a covinha no queixo, que também é considerado um erro genético. E eu vou ler para vocês uma parte que eu até postei no vídeo aqui, que vocês podem procurar. Onde que eu postei? Não foi nesse vídeo que eu postei, não, né? Não, não foi. Peraí, que eu acho que foi no outro, na primeira parte. Foi aqui na primeira parte desse vídeo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Há quem considere as sardas um charme, um atrativo diferente ou marca registrada da beleza de uma pessoa. Nathalie Moraes, dermatologista da clínica Ela, explica que as sardas são manchas na pele, também conhecida como efélides, de coloração acastanhada que acometem especialmente a região facial, mas que pode também ser vista em ombros e dorso, lembrando que ainda que geralmente ocorrem em pessoas de pele mais clara e com cabelos ruivos. Se antigamente as sardas eram motivo de vergonha, o que levava muitas mulheres a procurar mais diversos tratamentos para reduzir ou eliminá-las, hoje elas são consideradas como um atrativo. O fato de serem vistas com bons olhos, principalmente no mundo da moda, onde são consideradas como diferencial, levou recentemente algumas mulheres a optarem inclusive por sardas artificiais. Porém, quem tem predisposição para desenvolver essas manchas deve tomar certos cuidados. Aí eu tirei daqui. E eu coloquei mais um. Onde está ela? Aqui. De origem hereditária, as sardas aparecem devido à hiperpigmentação da pele decorrente de uma produção exagerada de melanina. Elas são mais comuns em pessoas de pele clara, com histórico de sardas na família e com ascendência estrangeiras. As regiões mais afetadas costumam ser o rosto, as costas, o dorso e as pernas. Segundo a dermatologista Amado Barcauli, existem tratamentos para clarear as sardas passando sobre a pele a substância como ácido cógico, a hidroquinona ou ácido retinóico. E todos são incompatíveis com os raios solares. Eu, Yetze, me arrependo de fazer tratamento para retirar as minhas usando tudo isso acima citado. Minha pele hoje em dia é muito fina por causa desse tratamento. O melhor é evitar o sol mais forte e cuidar da alimentação, que aí vai melhorando sua pele. Eu, boba, caí nessa e durante muito tempo fiz o tratamento com ácido retinóico. Também aqui eu falei das covinhas, eu procurei onde eu poderia provar a vocês isso. Eu acho tão linda as covinhas, minha irmã tinha e eu amava. Meu marido alemão tinha lindas, nossa, mano, como era linda. Ele tinha dos dois lados no queixo. Eu tinha quando jovem, depois que engordei com a idade, somente uma covinha tímida, bobinha, aparece na bochecha de um lado só. E do outro não mais. Sinto saudade. Você sabia? Charmosas e desejadas covinhas no rosto são más formações genéticas, pequenas depressões naturais da pele do rosto ou do queixo. Esteticamente, as famosas covinhas são consideradas um charme a mais. Fisicamente, elas acontecem porque nessas regiões o tecido fibroso adere entre a pele e o osso da mandíbula, no queixo e entre a pele e os músculos da face, no rosto, causando uma pequena retração na pele que é mais acentuada quando as pessoas sorriem. Embora torne o rosto mais bonito e atraente, segundo a bióloga Carla Patrícia, as covinhas são na verdade um defeito congênito e mostram que as malformações nem sempre são ruins. Ela explica que nas pessoas que têm covinhas, um dos músculos da face é menor do que se considerado normal. Esse encurtamento da musculatura do rosto é causado por algumas falhas no desenvolvimento do tecido conjuntivo sobre a pele. O que eu estou querendo mostrar com isso é que eu estava falando sobre coisas que acontecem com a gente e se a gente toca no assunto e fala que é genético, aí eles falam, você está querendo desvalorizar, você é preconceituosa, está discriminando. Não, gente. Há coisas simples como essa que nos tornam bonitas e elas são defeitos genéticos. E a gente pode comentar sobre elas, tudo bem. Porque as pessoas pensam, é uma coisa linda, pode comentar, pode dizer até o que for, que não vai fazer efeito. Mas se a gente fala de outras coisas, como eu falar que eu vi nos blocos de imagem que a homossexualização foi inserida entre nós para fazer as pessoas sofrerem, as que nascessem assim, porque o sistema não criou isso para fazer homens e homens serem felizes, gente. Eles criaram para fazer sofrer e usar a todos nós, uns contra o outro. Os primeiros gays que nasceram, eles sofreram muito, muito, muito mesmo. É isso que eu estou querendo mostrar. Nem tudo que é defeito genético é coisa ruim, entendeu? Que eles colocaram na gente, que eles inseriram. Vocês acham que esses defeitos genéticos, bons e ruins, foram casual? Só quem ainda acredita nesse papo de que a genética acontece assim, nessa bagunça toda e tal. Bom, desculpa, vocês podem continuar acreditando nos cientistas, mas lembra, eles são financiados por quem? Por todo esse sistema danado, né? Então, desconfie. Tem coisas que você tem que ponderar e verificar, faz sentido ou não. Pode ser diferente? Pode, gente. Até coisas da genética que eles garantem pra gente que é assim que se faz, é assim que se acontece.
pense diferente. Pode ser que eles estão falando umas coisas pra gente, tem outros métodos, tem outros jeitos. Não fique simplesmente com a coisa que eles estão e acabou, não pensa em mais nada. Pense por você mesmo em outras coisas, outras possibilidades. Então, eu tenho aqui nas minhas anotações que eu tenho que continuar a mostrar os truques, né, deles. Eu vou continuar lendo um pouco, porque senão eu nunca vou ler todo esse texto aqui que eu escrevi, né? Continuando, o plano maior é que um dia não vai haver mais seres humanos como conhecemos hoje em dia. Gente, o nome do que eles estão fazendo conosco agora é corrupção, como eles sempre fizeram lá atrás. Só que tem algumas corrupções que é direto inserindo dentro do corpo, outras corrupções são feitas dessa maneira como eles estão fazendo. Quer dizer, é do corpo também, só que não de todo mundo. Veja o caso das trannies de Hollywood, dessas pessoas que já foram manipuladas lá atrás. A gente deve ter já uns genes entre a gente que eu já vi. Oh, e tá vindo até pro lado da minha família. E daqui a pouco, quem sabe um dia, quando eu morrer, eu vou ter netos trânis também, assim, com padrões trânis, serão pessoas normais. E quando isso acontecer, todos nós vamos aceitar. Acredite, aquelas pessoas que forem nascendo com esses padrões, elas não vão se sentir diferente, principalmente se a gente aceitá-las. E a gente vai aceitá-las, contanto que seja assim, como os gays, eles inseriram entre a gente vai aceitando. Nasce da gente, vai nascer dos héteros. A gente vai amar, entendeu? Só o que a gente não pode agora é aceitar a mentira. Eles fazerem tudo isso para mentirem para a gente, para nos manipularem. Olha só, se esses gays que estão aí, eles tivessem feito tudo isso aí por conta deles mesmos. Eu vou trocar de sexo, eu vou me transformar nessas trans de Hollywood porque eu quero. A gente ia jogar um chapéu para eles. Puxa vida, você se transformou em uma mulher? Você se transformou num homem legal, você é bom no que você faz, você consegue atuar muito bem, e a gente ia prestar atenção aos detalhes de como eles conseguiram evoluir toda essa mudança, como eles conseguiram ser bons atores e tal. A gente não ia condená-los. Se agora a gente está condenando, é por causa da mentira, da enganação, do engodo, e todos esses truques para corromper a nossa mente das crianças e tudo mais. Então, deixe isso bem claro. Essa é a maior corrupção que está havendo. E vocês estão sendo testemunha delas e ninguém está percebendo. E dessa maneira também houve lá atrás, as pessoas também não perceberam. Então, é mais uma corrupção nos nossos corpos. Estão introduzindo mais coisas diferentes entre todos nós e muitos não estão percebendo agora. Agora pensem, quando fizeram isso, inserindo a homossexualidade entre a gente, primeiro eram personagens do sistema, não foi implantado entre a gente apenas um, mas vários, acompanhados depois de especialistas implantados pelo sistema para nos explicar sobre isso. Implantados também foram os personagens com o script do mal para atacar, difamar, prejudicar, perseguir e fazer a massa odiar essas novas pessoas. O sistema, com certeza, deve ter lançado um grupo deles espalhado e a massa deveria se perguntar: o que é isso? O que se passa com essas pessoas? O que devemos pensar? Como devemos agir? Como vamos nos comportar diante delas? As crianças estão nascendo diferente, né? Mas primeiro não foram as crianças, primeiro foram já pessoas que o sistema já colocou deles, adulto ou adolescente já. A massa apenas curiosa, intrigada, não desejava o mal, pensava fazer parte de um envio de Deus, assim como em alguns lugares, crianças que nascem com defeito físico eram e ainda são, como na Índia, considerados deuses. Houve um tempo no Egito, se não me falha a memória, pode ser que eu esteja confusa devido a muita informação, eu leio muito, né? Mas acho que foi lá assim, que quando nascia alguém deformado, era considerado uma pessoa especial e era tratado como tal, especial mesmo. Quantas coisas o sistema já testou conosco. Imagine que ele faz até hoje, como na China. Aqueles que nascem do sexo feminino eram e são desvalorizados. E pais foram ensinados, levados até a afogar suas menininhas, bebês, pois foram condicionados a fazer isso, porque não teriam condições de criá-las. Seriam perseguidos e maltratados se aceitassem essas crianças. Imagina quando disseram no Japão que crianças tinham que ter pezinhos pequenininhos e as mães iam amarrando os pés das crianças com um ano e pouco, eu acho. A criança mal conseguia dormir, tamanha era a dor nos pés. Imagina
para quebrar o osso, para entortá-lo. Imagina você, a gente não consegue dormir direito se tiver uma ervilha embaixo da nossa barriga, nossas costas. Imagina a dor latejante ali, daquela coisa entortando seu pé dia e noite, dia e noite, dia e noite. Imagina você viver com algo torcendo e forçando seus ossos, e você ainda é uma criança. Pois, se não fizesse isso, as meninas não teriam os pés desejados e considerados lindos. Digam-me se não somos regidos e controlados por psicopatas e sádicos. E não para por aí. Eles deram um jeito de colocar em várias culturas alguns tipos de sacrifícios feitos com deformações em nossos corpos, usando a desculpa de que era para beleza, por sabedoria, por espiritualidade, e assim por diante. Tudo tão absurdo, tão cruel, e a gente foi aceitando. Os nossos antepassados foram aceitando essas porcarias. Me deixa citar 2 séries sobre robôs que tomariam o lugar dos humanos. Já citei em vídeos e recomendei várias vezes em meu Facebook, mas faço sempre, pois uso como referência para que as pessoas possam ver as coisas desenhadas e mostradas. Fica mais fácil, certo? Fica fácil da mente compreender. Então, se você ver no filme, vai ficar mais fácil do que eu ficar falando. Vocês vão entender um pouco como eles do sistema faz com que haja discriminação para aquelas coisas que ele mesmo, o sistema e seus lacaios inserem entre todos nós. Isso aqui é um jogo, por isso as novidades dos níveis de existência que vivenciamos não podem parar. Então a série dos robôs Real Human, que recebeu um remake dos ingleses, recebendo o título apenas de Human, mostra um pouco disso. Na série, os robôs foram criados e a pessoa que os criou deu a elas a consciência. E quando alguns humanos, sempre coloca como se fossem humanos da massa, claro, não gostaram disso, pois acharam que os robôs estariam tomando o trabalho dos humanos, além de estarem sendo substituídos como parceiros sexuais, se revoltaram, se uniram contra os robôs. Há em um dos episódios uma parte legal. Há uma dupla de lésbica, uma é um tipo de padre, né? Tem uma igreja e tal. E a sua companheira, que também é lésbica, não gosta dos robôs. Não aceitou bem esses novos seres diferentes. Ela não tinha muita tolerância. Me pareceu que a série quis mostrar, pelo menos foi realista nisto, que aqueles que um dia reivindicaram direitos e privilégios por serem diferentes, também poderão se voltar contra outros que serão diferentes. Não tolerarão isso, mesmo que tenham mostrado isso com apenas uma lésbica, somente ela, a outra lésbica, o padre estava aceitando. Também colocaram jovens contra a novidade e maridos, trabalhadores e tal. Eu só espero que, se os robôs aparecerem, os gays e héteros se unam mesmo e se deem conta que todos nós fomos e estamos sendo usados para eles alcançarem resultados para outros planos maiores e maléficos deles, que não estarão, né, nesses planos, incluído a felicidade, união e nem paz para nós humanos da massa. Na série, que a original era Rio Yuma, é sueca, é uma série sueca. Eles também mostram como vão dar direitos aos robôs que agirão como se fossem conscientes como humanos. E pasmem, o sistema engraçadinho já está colocando isso nos Estados Unidos. Em um vídeo meu de 2016 ou 2017, acho que foi ano passado, vi sobre uma reportagem que eles discutiam sobre os direitos da máquina já. Tudo por causa de máquinas vivas, falsas, porque não passa ainda, pelo menos, Sofia e outras de animatronic. Não são de verdade robôs conscientes, que se mexe sozinho, nada disso, que pensa sozinho, mas está enganando todo mundo. Eles não possuem capacidade de agirem como humanos de verdade. Eles estão enganando as pessoas. Pelo menos com essa Sofia e outros. Talvez com intenção de nos fazer crer que não haja robôs avançados, ou porque não se importam em tentar nos enganar com essas coisas bobas. Eles sabem que podem fazer essas coisas mais bobas e nos enganar e a mente da gente vai cair direitinho. Pior é que estou vendo vários da massa acreditando que essa Sofia, esse robô, esse androide horroroso, é mesmo capaz do que eles têm mostrado, gente. Que absurdo! Vou mostrar um pouco da série sueca para vocês saberem qual a série que eu estou falando. Bom, pessoal, a série é essa aqui. É muito legal essa série. Vocês têm que assistir, vale a pena.
vocês vão ter uma ideia geral mesmo, muito boa, de como as coisas vão ser mais ou menos. Eles mostram nas séries, eles querem que a gente conheça o que, que eles estão aprontando. Então, vai lá, detecta alguma coisa, já junta para um monte de informação que vocês estão tendo, porque um dia pode ser que vocês precisem. Esse personagem é muito divertido, eu gosto muito dele. Tá, essa aqui é a série sueca, Real Humans. Procurem por ela. Primeiro por ela, depois assistam dos ingleses. Da Suécia é a original e é muito boa. Tá, aqui tá dos ingleses. É essa série aqui, Humans. Então, o personagem principal da outra é essa mesma aqui, né? Asiática. Humans. Também muito legal. Vocês vão gostar. Aqui é outra série com robôs, policial, Almost Human, quase humanos. Não tem muito tempo, o vídeo vai ser pequeno. Voltando ao passado, quando eles lançaram os personagens gays, os primeiros entre a gente, enquanto preparava a nova geração de gays verdadeiros, que nasceriam de nós mesmos héteros, que seriam nossas crianças, e nós iríamos amá-las como amaríamos qualquer filho nosso. Mas os primeiros, o que a massa pensa? O que a massa pensou? Por que esses garotos se atraem por garotos e não por garotas? Aí vai pro vizinho, vai pra mãe, vai pro pai. Eu não sei o que tá acontecendo, meu filho tá desse jeito, não é verdade? Então, foi assim que foi acontecendo. Daí inseriram também entre os animais, para comparar e dizerem que isso está entre os animais também. Eu já expliquei isso em vídeos também. A mente humana é mais forte do que a mente animal. A dele chega a um nível que não criarão perversidade, malícia, etc. Eles não precisam disso, porque aí eles foram inseridos instintos somente, e animais são consciências como a nossa, apenas sendo obrigados a vivenciar em corpos diferentes. Fazendo mal a eles, estamos fazendo a nós mesmos. Isso aí já quebrou nossa energia amorosa. A primeira coisa para eles nos corromperem, a perfeição que tínhamos plena, foi nos fazer comer comida simples, comer fruta, comer coisas. Já tinham inserido órgãos para isso. Depois ensinaram a matar para comer, e foi aí, pá, que perdemos quase tudo que tínhamos de perfeição. Nossa energia ficou presa. Ensinaram também a matarmos uns aos outros, a odiar, a enciumar, a desejar o que era do outro, pois o sistema criou as faltas. E depois disso foram ensinando mais coisas para irem tomando nossa energia, nossos poderes, e criando um ser humano deformado, hackeado, corrompido de várias maneiras. Algumas delas foram feitas mais devagar e outras mais rápidas. Se vocês pegarem um adulto e uma criança, qual que é a mente mais forte, assim, que dominante? A do adulto, né? Aquela mente que já pode ter malícia, que pode ter um monte de coisa. Qual que é a mente mais suave, delicada, que pode ser influenciada porque ela ainda não tem o subconsciente, não está preparada? As das crianças, não é verdade? Então, a mente dos seres humanos, perto das mentes dos animais, fica assim, quase nesse nível. Claro que os animais têm mais percepção porque eles têm outras ferramentas. Percebe alguma coisa? Captam, mas é por aí, gente. É isso. E os sistemas escondem, eles querem que a gente pense que essas criaturas, outras não humanas, são inferiores, mas simplesmente são outras, diferentes. Vocês vejam que num dos meus vídeos antigos, né? Eu não parei aqui, né? Algumas delas foram feitas, mas... sim. Eu contei a vocês que antes as gorilas não tinham menopausa. E depois os cientistas disseram que já estão detectando isso nelas. Não lembro qual o ano. Vocês estão entendendo isso de inserirem coisas dentro da gente? E de fazer a gente ou os animais terem coisas, de sermos coisas, de mudarmos como somos ou já fomos. E outra coisa, quando eles querem, eles falam, no mundo animal temos isso, como no caso da homossexualidade, eles comparam. Aí, eles comparam, tudo bem, mas em outras coisas eles dizem, não nos comparemos com os animais, eles são inferiores. Sei que muitos não concordam comigo e não preciso nem quero que concorde, gente. Vocês são livres para pensar o que quiserem. Estou passando a vocês informações e vocês não precisam acreditar em nada, mas vou sempre passar o que vi, o que senti, o que sinto, o que vivi, o que li, o que aprendi, o que ouvi e assim por diante. Se um não consegue entender o que eu estou falando, talvez outro consiga. Se um não consegue sentir um clique mental nisso, outros talvez consigam. Então,
Aí eu vou liberando as informações e tal, tá bom? Não fique, aquele grupo que não tá conseguindo entender, não aceitar, por favor, não fica com raiva, eu não tô atacando você. Beijinho, amigos. Sejam todos bem-vindos. Quem é essa pessoa aqui? Quem pode ser? Tina Turner. Então, o pessoal tem feito a transinvestigação de Tina Turner e eles disseram que ela é também um homem. Pois é, minha gente, ninguém conseguiu acertar, hein? Que coisa! Eu perguntei para vocês, poxa, quem é essa pessoa aqui, ó? Canal EST Viva Height. Quem é essa pessoa aqui? Num outro vídeo, pedir para as pessoas comentar. Ninguém colabora, ninguém participa. Eu quero que vocês conversem, que vocês falem. Ai, duro, viu? Ninguém quer isso. Pois é, então tá aí, ó. É a Tina Turner, que eu tô montando um vídeo sobre ela, sobre a Tina Turner, que tinha aqueles pernão, que os homens estavam todos, que perna, né? O sistema falou isso, os homens mesmo, que pernas, é pernas de homem. A mulher parecia homem, gente, parecia assim um travesti. Eu sempre achei ela meio estranha. Ah, mas ela dizia que não era peruca, que era o cabelo dela. Não sei. Pra mim, ela tava sempre trocando os cabelos muito rápido, muito cabelo, muita coisa, sei lá. Eu acho que ela é um homem mesmo, mas vamos ver o vídeo. Vai acabar meu vídeo aqui, tá já ficando muito grande. Olha, tô triste com vocês, hein? Eu coloquei essa lição de casa aí. Brincadeira. Mas, poxa, ninguém participa. Eu perguntei quem é ela, quem é ela. Assim não vale, assim me desestimula. Eu quero fazer uns vídeos assim, fazendo vocês participarem dele, mas não tem jeito não, viu? Fica tudo parado. O que que eu tenho? Que meus vídeos as pessoas quase não comentam, assistem, mas não comentam não. E quando comentou, né, teve alguns foi para atacar, não, então não comenta. Bom, eu fico por aqui, boa semana para vocês. Hoje, amanhã é feriado aqui na Alemanha, eu vou estar em casa, vou fazer mais vídeos, se eu ficar boa. Abraço a todos, fiquem bem. Não entrem em conflito mental, acreditar ou desacreditar, apenas conheçam, exercitem pensar diferente do que o sistema está mostrando. Uma hora, quando eles perceberem que a gente está detectando as coisas dele, ele vai inverter de novo, vai fazer complicar, mas é assim mesmo. Quando vocês começarem a detectar, vocês vão pegar o jeito, vai falar, sem vergonha, mudou de novo. Até o próximo Jetzt die Wahrheit.